Olá, vamos falar agora a respeito de PHP orientado a objeto. Então, vou passar alguns conceitos para vocês de como a gente pode montar uma estrutura inicial acessando o banco de dados e utilizando o PHP orientado a objeto. Então, vamos lá. Aqui eu já criei um diretório. Esse diretório inicialmente está vazio. Tem um arquivo aqui também. Vou salvar esse arquivo no diretório. Vou colocar inicialmente o nome como pd.php. E aqui é onde nós vamos montar a nossa conexão com o banco de dados. Então aqui a gente vai criar algumas variáveis. Host 127.0.0.1, que é o meu IP local, ou poderia ser localhost também. Vou colocar aqui também o meu user, que no meu caso aqui, o meu usuário é Flávio. O padrão do MySQL é o usuário root. E a minha senha, que é Flávio. O nome do banco de dados que nós vamos criar, eu vou colocar o nome de PHP orientado a objeto, né? PHP OO. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Então, inicialmente, a gente precisa também, né, criar esse banco de dados PHP OO. E a gente agora precisa fazer aqui uma operação de conexão. Então vamos lá criar esse banco de dados e a gente já retorna para cá. Bem, o banco de dados eu já criei, a gente já viu isso em outra aula, como eu faço para criar, mas basicamente, para quem não lembra, só assistir novamente a aula, ou vir aqui em New, colocar o nome do banco de dados, colocar a collection como o TF8 General CI, aqui, e criar. E depois criar as tabelas, né? Criando o banco de dados, só clicar em New, colocar o nome da tabela aqui em cima e o nome dos campos aqui. Eu criei uma tabela produtos com essa estrutura. Então, caso você queira criar uma igual, dê um pause no vídeo e faça a criação da mesma. Eu coloquei alguns valores, né? Coloquei 3 produtos, a Coca-Cola, o sabonete líquido e o doce de leite Viçosa, só para exemplificar a nossa pesquisa. Então, uma vez tendo criado o meu banco de dados e a minha tabela, a gente vai voltar novamente aqui para o nosso código. Então, inicialmente, eu vou fazer aqui um try catch para tentar acessar o nosso banco de dados. Então aqui a gente vai estar conectando, eu vou criar aqui uma variável, onde eu vou dar um new PDO. PDO é a função responsável por fazer uma conexão orientada a objeto com o PHP. E eu preciso informar, né, que a conexão é com o MySQL, host, o nome do nosso host, que está na variável ali em cima, que a gente criou, ponto e vírgula. Isso daqui é padrão do MySQL, do PHP, né, para conectar ao MySQL. Então, dbname, $dbname, que está ali em cima. E aí agora eu separo aqui com a vírgula e coloco mais 2 parâmetros, que é o parâmetro user e é o parâmetro pass, né, que é a senha. Então eu vou tentar conectar e aqui agora eu vou definir a utilização de erros, né? Caso dê algum tipo de erro, eu quero que esse erro seja reportado do tipo exception. Então, para isso, eu poderia até fazer essa chamada aqui junto, né? Mas eu particularmente gosto de fazer separado, acho que fica mais claro. Então, a gente vai colocar aqui um set attribute. Então, a gente vai setar um atributo
do PDO, que é o atributo errMode, onde eu informo que eu quero que ele mostre as exceptions. Feito isso, eu posso agora também definir o padrão de codificação, né? Então, eu vou definir aqui o padrão de codificação do texto. Como a gente normalmente utiliza o padrão UTF-8, eu vou fazer exatamente aqui essa solicitação, né? Eu quero que os dados venham no padrão UTF-8. É só cuidado que normalmente o UTF-8 a gente usa com o hífen, né? Nesse caso aqui a gente não usa o hífen, tá? Então muito cuidado aí na hora que estiver fazendo, que de repente você pode cometer esse erro. Então agora a gente vai para o próximo passo, que é fazer aqui, complementar na verdade, né, o nosso try catch. Então, se ele cair em alguma exception, eu quero que ele mostre essa exception. Então, normalmente a gente usa aqui a variável $e, né, cifrão e, é meio que convenção, mas poderia ser qualquer nome de variável. E aí eu quero mostrar uma mensagem de erro, né? Não é nem... Depois a gente vai mudar isso, não vai deixar essa mensagem de erro aqui, mas inicialmente aí nesse início aqui a gente mantém, sem problema algum. Então aqui basicamente eu tenho uma chamada de conexão. Eu estou fazendo uma conexão aqui com o meu banco de dados e eu faço uma chamada, né? Instancio aqui um new PDO, coloco o atributo para aceitar exception, coloco aqui dizendo qual o tipo de codificação que eu quero. Se não der certo, ele vai cair nessa mensagem de erro, que é uma mensagem de erro padrão que vai vir do banco de dados. Então, inicialmente, a gente já fez aqui a primeira parte. Eu vou agora fazer um arquivo para a gente poder acessar esse banco de dados. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. E nesse novo arquivo, eu vou colocar um init7 aqui, só para ele poder mostrar erro, né? Caso tenha algum erro aqui, ele mostre. Deixa eu salvar aqui logo. Eu vou salvar aqui como acessando.php. E aí eu vou fazer uma requisição, né, o que a gente chama de require once, daquele arquivo de banco de dados, bd.php. Então aqui é como se eu estivesse importando aquele arquivo, né, para cá. Então é esse arquivo que a gente acabou de criar, estou importando ele para cá. E aí eu vou colocar aqui o nome da minha tabela. Poderia colocar direto, né, lá no SQL que a gente vai fazer, mas como eu disse, eu particularmente gosto de fazer mais separado, acho que fica mais didático. E a gente novamente vai fazer um try catch aqui. E aí nesse try catch a gente vai inicialmente preparar nossa SQL. Então vou colocar aqui preparar a SQL. E nós vamos colocar aqui STMT statement, que normalmente também a gente usa, né, essa variável aí, meio que convenção, né, utilizar esse nome. E aí a gente vai preparar a nossa query. Então aqui vai ser um select, asterisco, vou colocar ele bem simples inicialmente aí, from $tabela. Então aqui a gente preparou o nosso SQL, e aí eu vou colocar um if aqui, só para a gente poder verificar se a nossa execução está dando retorno, né? Então a gente faz um teste aqui para verificar. Se ele preparou essa SQL, se executou a SQL e deu tudo ok, ele não retornou nenhum erro, então a gente vai fazer algumas operações aqui dentro.
Então, a primeira operação que a gente vai fazer aqui é imprimir os valores. Então, eu vou jogar esses valores para dentro de uma variável, vou colocar o nome de result. Então, enquanto result, aqui eu vou colocar até um link para vocês, para vocês verificarem o tipo de retorno que dá para a gente utilizar. Então, são vários tipos de retorno que o PHP acaba nos permitindo. Eu vou pedir um retorno aqui de orientação ao objeto, né? Eu quero que ele me retorne um objeto, mas eu vou colocar aqui para vocês. Tem um link, é só vocês colocarem também no... Deixa eu abrir aqui. Só colocarem, né, fact.php, já vai aparecer o link aqui, ó. Então aqui tem todos os tipos, né, que a gente pode utilizar. Associativo, enfim, tem vários. Eu vou usar mesmo o de objeto. Vou deixar o link aqui. Tá, aqui embaixo. Bom, mas enfim, aqui eu estou pedindo para ele pegar cada um dos retornos, né, dos valores, que lá no nosso caso a gente tem 3 produtos, e ele vai jogar para essa variável result. Então, quando ele joga esse valor para a variável result, eu vou imprimir os valores. Então, eu poderia imprimir separado, poderia imprimir de qualquer jeito aqui, né? Eu tenho os valores, então eu posso fazer uma série de coisas aqui agora. Eu posso imprimir um por um, posso, né, tipo, result que aponta para nome, result que aponta para preço, result que aponta para descrição, mas no nosso caso aqui eu quero imprimir logo tudo de uma vez, só para a gente poder verificar se deu tudo certo, né? A gente não vai fazer nenhum tratamento com esses valores aqui inicialmente. Então eu fiz o meu if aqui, eu vou fazer um else, só para a gente poder verificar, né, se vai dar alguma mensagem de erro. Então, se ele der erro, eu quero que ele imprima aqui que houve, né, algum tipo de erro no sentido de que ele não conseguiu, né, não foi possível aí ele carregar os valores lá do banco. Então, a partir do momento que eu fiz aqui uma solicitação de execução da minha query, se ele não conseguiu trazer esse valor, eu quero que ele mostre, né, na tela que houve aí algum tipo de erro. E no try-catch aqui, vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo, mas basicamente o processo é o mesmo aqui do que a gente fez no banco de dados. Então a gente coloca aqui e aí ele vai mostrar, né, a mensagem de erro desse try-catch, caso aconteça algum erro aqui no nosso PDO. Bom, então aqui a gente já consegue inicialmente fazer um acesso aos valores, né, acessar os nossos dados vindos lá do banco. Então vamos fazer um teste aqui. Então a gente está aqui com o arquivo, inicialmente não tinha nada dentro da pasta, agora a gente tem os dois. Então posso acessar o banco de dados, não acontece nada, porque ele é só um arquivo que conecta, né, mas só de não dar erro já é um ponto positivo. E eu clico aqui no acessando e ele trouxe, só que ele trouxe tudo bagunçado. Então eu posso fazer aqui uma pequena alteração, eu posso colocar aqui, ou eu faço um tratamento, se fosse o caso, né? Eu vou mostrar de duas formas. Então eu posso vir aqui e colocar um echo e colocar assim, nome. Eu coloco o nome do produto, eu posso colocar um parágrafo aqui. Vou concluir com um parágrafo também. Eu coloco o nome do produto, eu coloco $result que aponta para nome. Então ele vai imprimir aqui o nome do produto em cada linha. Então vamos fazer o teste aqui. Tá vendo? Então ele está imprimindo o produto como se fosse em cada parágrafo. Eu poderia fazer a mesma coisa para os outros, né? Para o preço, para a descrição. Mas assim, a ideia não é nem fazer assim agora. A ideia é só verificar mesmo se ele conseguiu conectar. Então, só para os valores ficarem ali mais ajustados, a gente pode usar a tag pré, que é uma tag que
ela já faz uma pré-formatação nos valores, né? Então, a gente usa isso aí muito quando a gente recebe valores de vetor. Então, vou fazer a atualização aqui, ó. Tá vendo? Ele traz cada um dos objetos separados. Então, já dá pra gente perceber que ele trouxe todas as informações que a gente tem lá no nosso banco de dados. Correto? Então, essa foi a primeira forma aí de acesso, tá? A gente vai continuar, vai fazer mais algumas formas de acesso aqui ainda. Então é isso. Até a próxima.